Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Rodrigo Mataruca e eu quero convidar você a participar do Clube Santo do ano de 2026. Se você não sabe o que é o Clube Santo, fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar tudo. E estamos entrando no nosso quarto ano do Clube Santo. É isso mesmo, estamos há 3 anos inspirando as pessoas a lerem a Bíblia toda. E aqui dentro do Clube Santo a gente tem a parte de oração, Bíblia em jejum, que é os nossos 3 pilares que nós carregamos. E o Clube Santo, ele é inspirado por John Wesley, né? Em 1720, John Wesley foi para Oxford, onde se tornou ministro anglicano e passou a integrar o Clube Santo, grupo criado por Charles Wesley e George Whitefield. O objetivo do clube era viver em santidade por meio de estudos bíblicos, oração e visitas regulares a enfermos e encarcerados. Então passaram a ser chamados de Clube Santo entre os colegas. Em 1736, John Wesley e seu irmão viajaram para a Geórgia, onde atuaram por 2 anos e reuniram grandes multidões com suas pregações. Mais tarde, quando Wesley precisou ordenar novos ministros ou sacerdotes, acabou se separando da igreja anglicana, dando início à igreja metodista. Então Wesley pregou por 50 anos e foi o líder de um dos maiores avivamentos da história, considerado o maior desde Atos, capítulo 2. Em meio ao esfriamento espiritual e às crises da Europa, o movimento gerou cerca de 8.000 casas de oração e estudos bíblicos, mostrando como o movimento de oração e leitura da palavra influenciou e despertou outras pessoas para novos avivamentos. Para você ver, né? Uma história de muitos e muitos anos atrás, inspirando pessoas até no dia de hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versos 33 e 34. Diante do tempo em que vivemos, marcado pelo aumento da apostasia, é necessário buscar a Deus corretamente. As pessoas só permanecerão em Cristo, no corpo, né, que é a igreja, se cultivarem a vida de oração secreta, a leitura da palavra e o jejum. Para permanecer espiritualmente vivo em 2026, é necessário iniciar ou intensificar esses 3 fundamentos, pois sem eles, a queda espiritual é certa. Se vivemos do mesmo jeito que vivemos em 2025, permaneceremos firmes ou viveremos coisas grandes em Deus em 2026? Será? Não se trata de quantidade de experiências, mas de qualidade no relacionamento com Deus. Mesmo assim, irão surgir justificativas para não praticar esses fundamentos. A voz da justificativa e das desculpas andam de mãos dadas com o pecado. Por isso, não devemos nos conformar com o estado espiritual atual, pois o lugar onde estamos é resultado das justificativas que decidimos acreditar. Por que orar, ler a Bíblia e jejuar? Né? Não basta ir só para a igreja ouvir uma palavra? Mateus capítulo 26, do 40 ao 41 diz assim: E ele, Jesus, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Oração é o meio de criar e alimentar o relacionamento com Deus. E Jesus deixou bem claro e exemplificado. Oramos para fortalecer o espírito e porque a nossa carne é fraca. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Oração é uma necessidade que, se não suprida por Deus, será suprida por ídolos secretos e íntimos, né? Redes sociais, jogos, compras, entretenimento geral, comida, etc. Ou a oração devoção nos tira do pecado, ou o pecado nos tira da oração barra devoção. Mateus capítulo 6, verso 16, diz assim: Além disso, quando jejuares, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Marcos capítulo 2, verso 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão naqueles dias. Jejum é a prática natural que move o sobrenatural.
Se você não neutralizar a vontade da carne, ela irá te matar. Tiago capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. A palavra é o sobrenatural movendo o natural. É Deus cuidando do homem. É o alimento que nutre todo o nosso ser. Como iremos praticar sem ler e entender a Escritura? Como orar na prática, então? Já que a gente falou sobre oração, jejum e leitura da palavra. Quando Jesus disse na cruz está consumado, o véu se rasgou no templo e já não há mais morte quando Deus é acessado pelo novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus. O tabernáculo era Jesus lá no céu que fazia sombra aqui na terra, que era o tabernáculo de Moisés. Nesse novo tabernáculo, que é o corpo de Jesus, que é a igreja, né, os fiéis, aqueles que creram e confessaram Jesus, todos são sacerdotes e possuem responsabilidades diárias, assim como os sacerdotes possuíam responsabilidades diárias na época de Moisés. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antigamente, somente os sacerdotes e o sumo sacerdote podia se apresentar diante de Deus e exercer essa responsabilidade diariamente. Porém, na nova aliança, todos os que creram e foram batizados em nome de Jesus se tornaram sacerdotes. Não na linhagem de Levi, mas na linhagem de Jesus Cristo. O tabernáculo de Moisés possuía 3 áreas e 6 altares. O primeiro é o átrio, que é o pátio, onde tem o altar de bronze e a pia de bronze. O segundo lugar é o lugar santo, né, onde tinha um candelabro, uma mesa e o altar do incenso. O terceiro lugar era o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Né? Bezalel foi cheio do Espírito Santo e foi capacitado por Deus para confeccionar os 6 altares e todas as peças do tabernáculo. 2 altares eram de bronze, posicionados fora, né, do lugar santo e do lugar santíssimo, e eram associados ao pecado. 4 altares eram de ouro dentro da tenda. Os sacerdotes serviam diariamente em cada área do tabernáculo. Então, o que tem a ver isso com a oração, né, na prática? Temos a oração baseada na oração do tabernáculo, criada por David Onshu, né? Romanos capítulo 8, verso 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar, como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. O versículo não diz que nós não sabemos orar, mas diz que não sabemos o que devemos orar. As orações, antes de chegar a Deus, elas precisam passar pelos altares, né? Que toda casa, templo do Espírito Santo, precisa ter. Só existe presença de Deus numa casa, né, num templo que tem esses altares. Então precisamos restabelecer, levantar, reconstruir esses altares em nossas vidas e zelar por eles. Né? Grandes homens de Deus do passado zelavam pelos altares. Né? Abraão, quando chegou em Canaã, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um altar. Jacó, quando venceu a luta contra o anjo do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um altar. Quando Davi conquista Jebus, né, que veio a ser Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um altar. Quando Noé desce do monte Ararat, a primeira coisa que ele faz é estabelecer um altar. Temos outros exemplos também, mas esses já bastam, né? Sem altar, sem conexão com Deus, sem intimidade, né? Todos os dias nós acessamos as redes sociais, mas não acessamos a Deus. Salmo capítulo 84, verso 1 ao 3 diz assim: Ao músico-chefe sobre Gittite, salmo para os filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! Minha alma deseja, sim, até desmaia pelos atos do Senhor, pelos átrios, né? As partes do templo do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa em andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Vemos aqui o salmista escrevendo sobre os altares de Deus, né? Então isso na prática, como que fica na oração, né? O tabernáculo era a sombra da cruz, olha só.
primeiro altar é o altar de bronze, né, que simboliza a cruz, como você está vendo na imagem. O segundo, a pia de bronze, né, que simboliza a purificação, onde você se lava. Terceiro, o candelabro, simboliza o Espírito Santo. O quarto, que é a mesa dos pães, simboliza a Bíblia. Quinto, o altar do incenso simboliza a adoração. O sexto é a Arca da Aliança, né, que simboliza intimidade e intercessão. Então, como funciona essa oração baseada no tabernáculo na prática? Então, você começa a sua oração com uma oração de gratidão, de arrependimento, de confissão de pecados, né? Diante da cruz de Cristo, onde você deixa tudo e onde você é sarado, curado, restaurado, revivificado pelo sangue do Cordeiro, né? Que era o altar de bronze, onde eles sacrificavam o Cordeiro e o sangue, né, camuflava os pecados. Isso trazia perdão, né? Então você vai depois para a pia de bronze, né, que simboliza a purificação, onde você é lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro e é lavado pela água, né? Também simboliza a palavra de Deus. E esses dois ficam do lado de fora, porque ninguém poderia entrar no lugar santo sem passar pelo altar de bronze, sem sacrificar o cordeiro. Ninguém podia entrar sem ter os seus pecados não perdoados. Tinha que entrar com os pecados perdoados. E aqui também é a mesma coisa, né? Quando nós chegamos à cruz de Cristo, nós temos nossos pecados perdoados, então nós podemos receber o Espírito Santo, que é o candelabro, né? Que simboliza o Espírito Santo. E ali você é livre para orar no Espírito, para você fazer todas as suas orações direcionadas ao Espírito Santo, né? Aquele que nos tem toda a verdade, aquele que nos dá o fruto, aquele que nos dá os dons espirituais, ministeriais, etc. Depois disso, nós vamos para a mesa dos pães, que é a palavra de Deus, e ali você pode degustar e se deliciar da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque se não for a cruz e o Espírito Santo, a palavra dificilmente vai fazer efeito em você. E depois você vai para o altar do incenso, onde você vai liberar a sua adoração, né? Depois que você foi purificado, lavado, remido, né? Santificado, você vai levantar a sua adoração ao Senhor. E depois, por fim, você chega à Arca da Aliança, né? Que simboliza a intimidade, que simboliza um lugar de intercessão, onde os sacerdotes intercediam por eles e por o restante dos povos. Mas isso é só um resumo por cima. Se você quiser ver o vídeo completo dessa oração e como você pode praticar em detalhes, tem um vídeo aqui no meu canal. Como você está vendo aí, você pode ver e aprender com mais detalhes. Conclusão. Sempre há recompensa para a oração, para o jejum e para a leitura bíblica, né? Efésios capítulo 5, verso 12 ao 14 diz assim: porque até falar dessas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas que são reprovadas são manifestadas pela luz. Pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. A diferença entre Saul e Davi é que Saul negocia seus gigantes, oferece reino e a filha. Mas Davi parte para cima e assume as suas responsabilidades. Apocalipse verso 2, do 4 ao 5. Todavia eu tenho algo contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, e arrependa-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Né? É preciso voltar ao primeiro amor. E o Senhor Jesus não vai te pegar pela mão e te levar de volta. Você precisa se lembrar de onde caiu e voltar. Arrependa-se. É preciso se entregar a Jesus para receber o Espírito Santo, sem o qual é impossível ser salvo e desenvolver comunhão com Deus. É impossível orar, jejuar, ler a Bíblia, né? Entender e praticar. É necessário que você tome uma decisão, uma postura, uma atitude para mudar a situação espiritual atual que você está vivendo. Então, como que funciona o Clube Santo por dentro, né? No grupo do WhatsApp, mandamos todos os materiais auxiliares que são exclusivos para os participantes, né? Ano passado nós expandimos e graças a Deus conseguimos nossa plataforma de ensino, onde você não só irá participar da leitura anual da Bíblia, como vai ter acesso a uma área exclusiva de ensino da palavra para crescer em conhecimento, né? Observação, né? Não é um curso de teologia, mas é uma área de ensino à luz, palavras de Deus, na Bíblia Sagrada. O acesso à plataforma será exclusivo para quem estiver participando do plano de leitura atual de 2026. O custo é muito alto, custará a sua dedicação,
Mas tudo isso é gratuito para os participantes do plano anual de leitura da Bíblia, né, no Clube Santo. Nosso propósito é que o máximo de pessoas consigam ler a Bíblia toda, orar e jejuar frequentemente. Assim, por consequência, sem dúvidas, iremos experimentar de um grande avivamento pessoal e coletivo. Você não pode ficar de fora. É aberto para todas as pessoas que queiram ler a Bíblia toda no ano de 2026. Então, nós estamos aqui há mais de 3 anos, lendo a Bíblia junto, crescendo, aprendendo, né? Temos agora a nossa plataforma, né, o aplicativo, onde a gente coloca ali todos os materiais auxiliares, temos ali alguns livros, temos vídeos de todos os livros da Bíblia, e assim a gente vai alimentando, publicando, né, crescendo em conhecimento e graça na palavra de Deus. Então, se você estiver interessado em participar do Clube Santo de 2026 e ler a Bíblia toda conosco, entra aqui no link da descrição que você vai cair lá no grupo do WhatsApp e lá você vai ter todas as informações para iniciar o plano de leitura no primeiro dia do ano de 2026. Mais informações lá no grupo comigo. Deus abençoe e até a próxima.